Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Lancheiro Alimentos, onde tem sabor tem Lancheiro Alimentos. De Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos. E também com a gente Oral Center Odontologia Especializada. O programa Conexão de hoje chega para falar de trânsito. Esse é o nosso assunto, trânsito. E nós vamos falar, claro, um ponto muito importante, que é a legislação de trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro. E a gente tem a honra de receber aqui o Marcos Farto, que é especialista em trânsito e vai falar conosco um pouco sobre essas modificações dentro dessa atualização do nosso Código de Trânsito Brasileiro, né, o CTB, que sofre aí uma atualização importante. E com essas mudanças nós teremos aí já algumas modificações assim que serão implementadas já a partir de novembro. É isso, Farto. Primeiramente, muito boa noite, uma honra tê-lo aqui. Boa noite, Marcos. Boa noite àqueles que nos acompanham. Eu digo, né, que é um prazer sempre poder estar no seu programa, que tem aí uma aceitação muito grande na cidade e é uma referência, digamos, né, por conta do quadro que você elabora com toda a sua equipe. Realmente, o Código de Trânsito, nós costumamos dizer que é uma coxa de retalhos. Ele vive sofrendo alterações e a cada instante nos surpreende com essas oscilações que têm um impacto direto na vida de qualquer cidadão. Um impacto no trabalho, no estudo, no lazer, um impacto que afeta o bolso, afeta o emprego, afeta tudo na nossa história. Então, é sempre importante, como você abre esse espaço, trazemos a esse público orientações e recomendações para quê? Para que não sejam lesados, prejudicados ou tenham aí o dissabor de uma suspensão por um período agora maior em decorrência de uma infração de trânsito. Que interessante, né? Então, a suspensão ela já é algo que vai sofrer uma alteração importante. Sim, a partir de novembro, nós teremos uma alteração gritante. Isso se não houver uma alteração que bloqueie essa lei. Que pode acontecer também. Pode acontecer. O Código de Trânsito, ele sempre sofre alterações. Então, a partir de novembro, essa lei que já foi aprovada, ela entrará em vigor. Nós estamos no período de vacatio, né? Um período de adaptação. O que deveria ser, por obrigação dos órgãos de trânsito, manifesto de orientação à sociedade. Por quê? Uma parte da arrecadação do valor das multas é obrigado a ser injetado como educação. E educar é um dever que todos temos. Então, os órgãos de trânsito têm por dever orientar a sociedade sobre as oscilações que o Código de Trânsito sofre. E nós estamos nesse período de vacatio, onde a lei já foi aprovada e ela, até que haja alguma alteração contrária, entrará em vigor agora em novembro. E algumas alterações estão diretamente relacionadas à pontuação da carteira de habilitação. Não significa que a pontuação terá um outro valor, um outro número, não. Elas continuam leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 5 pontos e gravíssima 7 pontos. Mas algumas infrações sofrerão uma alteração. Por exemplo, a infração, Marcos, que é muito comum hoje de celular, do uso do aparelho celular, ela passará de 4 pontos, que hoje é essa modalidade, para uma infração gravíssima. Então, ela sairá da infração média para a gravíssima e cujo valor de 85 passará a 239, salvo engano. Nós vamos conferir aqui na lei, provavelmente será 293, e aproveitar, já até aproveitar. Legal. 293 reais. 293. Quer dizer, aquela infração que até então as pessoas não davam nem, né, importância. Sim. E realmente é uma verdade, isso vale para mim também em algumas situações e certamente para você, telespectador. Eu tenho observado com muita frequência e é até interessante porque quando eu me deparo com gente, eu estou de moto, e aí eu vejo que tem um carro que não está indo bem à minha frente, está desatento. Eu passo ao lado e percebo que ele está ou conversando no celular ou lendo algo no celular e mandando mensagem, o que chega a ser pior. Sim. Né? Mas é assim. Só que algumas vezes também, e aí eu reparo, acho muito trágico, só que em algumas situações me pego fazendo o mesmo. Né? Confesso isso aqui. E digo o seguinte:
E talvez isso venha para tentar disciplinar, porque realmente a coisa tomou uma proporção sem controle, né, Farto? Hoje é muito comum você ver assim, são raras as pessoas que não fazem esse tipo de ação. Olha, há pouco tempo atrás, o professor Perinetti aqui na Endurbe, ele me convidou com uma equipe de profissionais a falarmos justamente sobre a droga social, o aparelho celular. E eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado, porque era para professores, era um público mais seleto, então eu fui estudar a respeito desse aparelho, que surgiu há algumas décadas atrás. O primeiro aparelho celular tinha 30 quilos, o que hoje você carrega ele em gramas na mão, e ele era enorme, ele caberia no porta-malas de um veículo. Hoje a tecnologia chegou. E qual foi a curiosidade disso, Marcos? Quando o Código de Trânsito surgiu em 96, 97, ele não imaginava, o legislador não imaginava a proporção que sofreria essa tecnologia para essa modalidade de aparelho, que na época, na ocasião, o custo para falar ao celular em relação ao trânsito era de pouco mais de R$80, hoje R$85. Com poucas alterações, mas ele perpetuou por muito tempo nesse valor. E com isso, a sociedade nossa, ela não é preparada, ela não é educada para a prevenção. Infelizmente, a nossa sociedade, ela é preparada para a punição. Então, o brasileiro sempre busca um jeito de burlar a lei. Ele tenta encontrar uma maneira de esquivar-se em vez de respeitar a lei. E com isso, nós vemos todos os dias, dificilmente ao sair de casa, você não se depare com alguma pessoa que esteja conduzindo um veículo e falando ou digitando ao aparelho celular. Essa conduta, ela é muito nociva, é nociva para acidentes, é nociva para fatalidades, ela é nociva para a segurança por total e até mesmo na questão de ergonomia, porque você com o aparelho no colo, olhando, você tem um peso de mais de 20 quilos, proporcionando a gravidade do seu crânio para baixo, e isso causa lesão na cervical. Então, é uma sequência de fatores que um único aparelho é capaz de propiciar. Não vamos dizer aqui que estamos diante de uma sociedade santa, uma sociedade que não peque, uma sociedade que não erre no trânsito. Então, esse aparelho, por não existir uma ação que haja um investimento maior na prevenção, hoje os órgãos de trânsito se mobilizam na punição. E essa punição de 4 pontos passará a 7 e o valor da multa de 85 passará para R$ 293. Então, praticamente 3 vezes o seu valor, mais do que 3 vezes o valor da infração atual. Pois é interessante a gente falar sobre isso, que quer dizer, vai tentar a partir dessa disciplina punitiva, né, que é conforme a gente colocou, que realmente a questão da prevenção simplesmente não se faz, infelizmente, porque o próprio brasileiro, nós mesmos não somos educados para isso. O que é uma tristeza, né? A gente queria ser diferente. Mas a verdade é que eu acho que a partir daí, quem sabe, haverá uma redução importante. É óbvio que tem gente que não se preocupa, ainda assim, né? Mas não só a questão do ponto, né? Vamos falar aqui dessa questão do valor, mas a pontuação também. Quer dizer, então sai dos 3, eram 3 ou 5? 4. 4. Dos 4 e agora vai para 7. 7 pontos. Que é o máximo. Sim, no primeiro momento, sim. E você perde a habilitação com quantos pontos? Agora é um outro fator. Por quê? A soma não vai mudar. 20 pontos, aquele que acumula 20 pontos no seu prontuário, se não for decorrente de uma infração específica, ele perde a sua habilitação. Existem infrações, Marcos, que por si só já suspendem o direito de dirigir. Por exemplo, motocicleta com farol apagado. É uma infração capitulada no CTB, no seu artigo 244, que a conduta de conduzir a motocicleta com o farol apagado já gera 7 pontos na carteira e suspensão do direito de dirigir. Para as outras infrações, na grande maioria, quando o infrator acumula 20 pontos e não 21, como é muito dito por aí, quando ele acumula 20 pontos na carteira,
ele tem a sua habilitação suspensa hoje, ainda hoje, por no mínimo 30 dias, o que varia de 30 a 90 dias. Essa é uma outra alteração que passará no mínimo de 6 meses. Em vez de 30 dias, ele terá a sua carteira de habilitação suspensa por 6 meses, mas eu vou falar já sobre isso. Permanecemos um pouquinho no aparelho celular. Essa condição de acarretar essa responsabilidade maior vai gerar um outro problema de ordem social. Nós não gostamos de ser fiscalizados, nós não aceitamos isso, ninguém gosta de ser vigiado. Inclusive existe um livro chamado Vigiar e Punir, que é de uma referência para os operadores do direito. Infelizmente nós não gostamos de ser vigiados, e aí entrará um impasse, onde nós iremos nos opor aos agentes de trânsito de toda espécie, municipais, estaduais e federais. Ou seja, não é somente, por exemplo, em Marília, o GAOC, grupo que apoia o trânsito. É dever deles, não é porque eles querem, eles têm a obrigação. A Polícia Militar, é dever da Polícia Militar, é obrigação, ela tem que cumprir. A Polícia Rodoviária Federal, é dever, é obrigação. Alguém tem que punir, alguém tem que fiscalizar. E esses órgãos que pertencem ao Poder Executivo estão obrigados ao cumprimento da lei. Então não é para arrecadar mais dinheiro para o Estado. Ao contrário, é uma maneira de colocar um basta. Olha, pare de falar ao celular, pare de digitar ao aparelho celular, ao iPhone, assim que seja, para que a sua vida tenha um sabor diferente. Enquanto eu fico pragmaticamente olhando, olha, eu vou pagar uma multa de R$290, eu estou esquecendo de valorar aquilo que me é mais importante, aquilo que me é mais caro, a minha vida, a minha saúde, a minha família, a integração social. Então, nós temos que quebrar essa barreira, e a minha função como educador no trânsito também é essa, é ser um mediador. Não é jogar pedra na cruz, mas também não é aliviar a ferida. Você tem que deixar bem claro, por isso que sempre me manifesta e você sempre oferece esse espaço, para quê? Para dizer à sociedade, olha, pare, mude a sua conduta, a sua rotina, porque isso vai te atrapalhar e muito, vai atrapalhar consideravelmente, principalmente os motoristas profissionais. Pois é. E você mencionou um ponto aí, Farto, que as pessoas fazem confusão de 21 pontos, e na verdade não existe 21, né? Não. É jogo de basquete, né? Que costumam dizer assim, essa referência 21 pontos é por causa dos 7 pontos, vezes 3, né? Sim, Algumas infrações no Código de Trânsito têm uma punição, um fator multiplicador, vezes 3, vezes 5 e vezes 10. Entendi. Então, esse fator multiplicador, ele incide somente sobre infrações gravíssimas e incide somente sobre o valor. Então, hoje uma multa que tem R$191, vezes 3, vai para a cifra de 570 aproximadamente, vezes 5, 950, vezes 10, R$1.915. Então, é somente sobre o valor da multa e não sobre a pontuação. Essa informação equivocada gerava, poxa, eu não fiz 21 pontos e tenho a suspensão. Justamente por isso, porque não é sobre os 21, é sobre 20. Sobre 20. Aliás, a gente vai falar um pouco já também da questão do tempo, né, da punição. Quando você perde ali a suspensão também vai mudar, né, Fábio? Sim, vai mudar de maneira considerável, gritante. Imagino, e isso me pesa, né, como profissional e como pai de família, notar que esse motorista que hoje utiliza o veículo para trabalhar, ele vai ter uma punição de no mínimo 6 meses sem poder dirigir. Então, obviamente, as consequências para ele e para a sua família será da perda do emprego, será da perda de responsabilidade que ele tem para com a sua família. A gente vai voltar para falar sobre esse assunto e outros mais dentro do Conexão de hoje com Marcos Farto, especialista em trânsito, o nosso entrevistado de hoje aqui no Conexão. Não sai daí não, a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheira Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheira Alimentos. Onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos. Você já experimentou? Experimente. Olha, na salada, naquela costelinha com molho barbecue, no lanche, Lancheira Alimentos. E também conosco, Oral Center Odontologia Especializada, toda a equipe lá do meu amigo, professor Wilson Kleinschmidt. Dr. Wilson Kleinschmidt é fera. Um grande abraço aí para toda a sua equipe. O
O Conexão vai ao intervalo e na sequência a gente volta para falar mais sobre essa questão do tempo agora, da punição, ou seja, da perda do direito de dirigir, que não será mais simplesmente de 30 dias, 180 dias. Daqui a pouco a gente fala mais. Até já.